O segundo domingo do mês de junho é celebrado anualmente o Dia do Pastor Evangélico. Mas afinal, o que é ser pastor? Pastor, em primeiro lugar, é ser humano. É como qualquer um outro. Enfrenta os mesmos problemas ou até mesmo mais do que as outras pessoas. É ter em mente que o rebanho que foi lhe entregue é a congregação de Deus, que ele comprou para si mesmo através do sangue do seu Filho amado. É muitas vezes abrir mão dos seus sonhos profissionais, suas carreiras, para viver o projeto de Deus aqui na face da terra. Ser pastor é doar-se sempre. Isso significa muitas vezes abrir mão do descanso, abrir mão às vezes até mesmo do sono para ajudar e até mesmo para orar pelos seus membros e pela sua igreja. Ser pastor é ter uma mensagem de Deus sempre para confortar as pessoas nos momentos mais difíceis. Às vezes a palavra do pastor é dura, mas não é porque ele é ruim, e sim porque ele precisa pregar esta palavra para que as ovelhas do Senhor elas não se percam. Ser pastor é instruir a igreja para os desígnios de Deus, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, segundo Timóteo 4:2. É nunca ministrar para agradar os ouvintes, dizendo aquilo que eles querem ouvir, mas sim dizendo o que eles precisam de fato ouvir. Ser pastor é ser guia. Em 1 Timóteo 4:12, Paulo ensina que o pastor, antes de mais nada, ele tem que ser um exemplo de fidelidade, de pureza, de perseverança e viver no viver religioso. Ser pastor às vezes é sofrer sozinho, é chorar calado, é tirar forças de onde parece que não tem para ajudar aqueles que precisam, é consolar quando precisa ser consolado, é confortar quando ele mesmo precisava ser confortado. Ser pastor é ser pai, ser amigo, ser marido e também pastor dos mesmos. É ser presente, mesmo quando o tempo parece ser tão pouco. É ter a coragem de parar para poder ser pai e também marido. Para um pastor, a vida não faz nenhum sentido sem a comunhão e a intimidade com Deus e também com a sua igreja. Ser pastor não é uma opção, e sim um chamado. Sua motivação não está nas vantagens, mas sim em cumprir a vontade de Deus para o seu ministério. Pastorear não é um mar de rosas, e sim um campo de batalha, onde é preciso cuidar de si mesmo, da sua família, da igreja e de pessoas que precisam do seu cuidado. O ministério é árduo, espinhoso, difícil. Somente aqueles que têm chamados realmente resistem. Os ministros deverão ter a sua chamada caracterizada por fidelidade, piedade, responsabilidade, integridade e ter familiaridade com a palavra de Deus. A obra precisa de obreiros que preguem a palavra, que distribuam o alimento que é a palavra de Deus, diretamente do coração de Deus para o coração das pessoas. Esses obreiros precisam ter responsabilidade, precisam amar a Deus, precisam amar a sua palavra. Ser pastor é estar pronto para receber várias e duras críticas, tanto dos que estão de dentro como dos que estão de fora, e muitas das vezes também críticas da sua própria família. Pastor também é professor. Pastor é aquele que ensina a igreja e outras pessoas a respeito da Bíblia, explicando o que ela significa. Isso pode ser feito através da pregação, através do estudo bíblico ou através de conversas. Pastor também é ser um líder. Quando a igreja precisa de liderança e orientação, o pastor tem essa responsabilidade. Junto com todos os líderes da igreja, liderar significa orientar, resolver questões mais problemáticas, promovendo paz e união. O pastor tem autoridade espiritual sobre a igreja. Pastor também é médico. Esse é o grande trabalho do pastor, cuidar da vida espiritual dos outros membros da igreja. O pastor dá aconselhamento e ajuda a resolver problemas da vida espiritual. Através da Bíblia, cuida da vida espiritual das pessoas. Nenhum pastor é perfeito, mas ninguém é perfeito. Por isso, os pastores precisam de graça e perdão. Antes de criticarmos, precisamos entender a situação. Pastor, muitas vezes é mal compreendido, porque tenta, de uma certa forma, equilibrar a vida espiritual das pessoas. Pastor é aquele que sempre tem uma palavra, é aquele que muitas das vezes na madrugada estará orando por pessoas que muitas das vezes são ingratas. Ter um pastor responsável
É saber que quando você dorme, Ele ora por você. É saber que quando você está sendo próspero, é porque alguém está orando por você. É saber que quando você está no teu dia a dia, tem alguém intercedendo pela tua vida. Ter um pastor de verdade é ser bem alimentado espiritualmente. Muitas das vezes vamos à igreja e precisamos de uma palavra de Deus. E sabemos que Deus usa de fato os pastores. Porém, sabemos que também é preciso ter uma dedicação para o estudo da palavra. O verdadeiro pastor se preocupa com a pregação da palavra. E por isso, ele estuda a Bíblia. Ele dedica a aprender mais e mais da Bíblia e ter comunhão com o Espírito Santo. Para que quando as pessoas chegam à igreja, elas recebam a palavra de Deus e elas sejam de fato alimentadas. E para isso, tudo tem um preço. Quando alguém prega a palavra, quando alguém ensina a palavra, ele mesmo tem que se dedicar ao ensino dela. Mas muitas vezes, muitos pastores são altamente criticados por causa do tempo que ele dá, que ele expõe a palavra de Deus. E aí nós não entendemos que a nossa vida espiritual, nosso alimento espiritual depende que alguém se prontifique, que alguém aprenda, que alguém receba de Deus, para que possa transmitir para nós que somos a igreja de Deus. Por isso, nessa data tão importante, eu quero aqui parabenizar a cada pastor que tem lutado pelo seu rebanho, cada pastor que tem entregado a sua vida pelo Evangelho. Paulo disse: me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas. Homens de Deus que têm muitas das vezes abrido mão da sua vida, do seu cotidiano, da sua profissão, para cuidar das ovelhas de Deus. E eu vos digo, Deus tem uma recompensa para cada um de vós. Permanece firme, permanece fiel, e a recompensa é nossa. E o desejo do meu coração, que Deus coloque no caminho dos senhores pessoas que amam a Deus, pessoas que vão lhe ajudar, pessoas que vão orar por você e com você. E que nesse dia tão especial, nós possamos aprender a amar os nossos pastores, porque foi Deus quem nos deu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.